Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos comentando sobre o significado dos tempos no grego do Novo Testamento, que é exatamente aquela discussão acadêmica concernente ao aspecto verbal, o tempo, o verbo grego, enfim, né? Essa é uma discussão que já trouxe aqui muitas abordagens no canal, já as principais abordagens que nós temos hoje em nível mundial concernente ao aspecto verbal. Já trouxe aqui no canal, né, todos os autores, assim, os proeminentes dessa área, já trouxe aqui no canal, já coloquei várias gramáticas também, em inglês, enfim, em português. Português quase não tem, né, que não tem. Mas já trouxe gramática em inglês, autores também, já fiz algumas discussões, já fiz algumas análises baseadas nesse novo paradigma que seria o aspecto verbal. Bom, e nessa abordagem aqui, vamos trazer, né, a partir de Robert e Cyril, a gente vai trazer um pouquinho dessa análise concernente essa passagem da análise tradicional para esse novo paradigma, né? O paradigma anterior para esse novo paradigma aqui, na visão desses estudos aqui. Então, nós teríamos uma efervescência da erudição, no que tange ao verbo grego, isso a partir de 1990. A gente poderia até voltar exatamente, você tem a mudança do paradigma e do entendimento dos tempos verbais a partir de 1990, mas você poderia voltar lá em 1965, né? Isso aí. E esse novo paradigma, que você tem uma passagem, claro, né? O novo paradigma vai ser estudado na ideia de um aspecto verbal, né? E a teoria do aspecto verbal, segundo esses autores, merecia à época, né, uma análise, né, uma verificação realmente o que era, tá, o entendimento ali. E aí nós tivemos o entendimento tradicional até então. E aí a partir daqui a gente vai descrever um pouquinho sobre esse entendimento tradicional no estudo do grego. Esse entendimento tradicional, ele trazia o significado primário dos tempos, dizendo que esse significado primário trazia uma ideia de um tipo de ação, muitas vezes chamado de action sartre. Nas gramáticas brasileiras, o tal do aspecto verbal e o action sartre, ele é meio que misturado, causa uma certa confusão, não fica muito claro o que é uma coisa ou outra nas gramáticas que nós temos em solo brasileiro. Bom, nós temos aqui o presente, um exemplo dessa abordagem tradicional. O presente e o imperfeito indicam uma ação linear, né, um tipo de ação, uma ação linear. Isso aqui é algo que você encontra em praticamente todas as gramáticas desse nível aqui. O auristo, o auristo ele é uma seria uma ação pontilear, né? Ou então uma ação indefinida, né, a mesma questão, né? E aí nós temos esse que é o entendimento tradicional. E o perfeito, como aquela velha definição que você que estuda grego, por exemplo, já conhece bastante. O perfeito, ele representa um estado contínuo resultante de uma ação anterior, né? E nós temos os efeitos daquela ação anterior ainda, que sentimos esse efeito. Bom, os tempos verbais, ainda dentro desse entendimento tradicional, ou seja, basicamente, se você ensina ou aprender o grego a partir dessa noção de que aqui você tem a ação linear, linear, alguma coisa nesse sentido, são abordagens chamadas tradicionais, não são abordagens recentes, modernas, são abordagens do ponto de vista da gramática tradicional, tá? Isso aí é que fique claro. O presente indica tempo presente, né? E claro, nas gramáticas hoje, as gramáticas que nós temos em solo brasileiro, não necessariamente o presente ele vai significar sempre o presente, né? Você tem discussões aí, agora retornando para a questão mais assim mundial, a discussão mundial, que pelo menos uns 30% dos presentes eles se referem a questões do futuro. Então, esse entendimento, que é exatamente o entendimento que começou a questionar essa ideia do presente como presente, nós temos outro exemplo também, o imperfeito e o auristo, aparecendo no tempo passado, principalmente quando estão relacionados ali no modo indicativo, né? Então, nós temos essas questões aqui. Bom, é isso, né? Aqui. E aí nós temos aqui mais algumas informações concernentes a essa visão tradicional. Os particípios, por exemplo, eles estão aqui na ideia de que o presente e o auristo indicam o tempo contemporâneo com ou sem antecedente à oração principal. E aí nós temos a entrada aqui, o novo paradigma, o novo entendimento a partir de 1990. Os tempos verbais indicam primária ou então exclusivamente aspecto verbal e não o tipo de ação. Então essa definição de tipo de ação é uma definição, repito, tradicional, né? Então a abordagem mais recente trabalha com o aspecto verbal e essa definição de aspecto verbal ela é bem interessante, muda bastante dessa visão mais tradicional. Bom, nós temos a questão das influências, né?
Mackay, por exemplo, em 1965, ele já escreveu alguma coisa concernente a essa abordagem do aspecto verbal, né? O Mackay seria um dos grandes estudiosos aí do Novo Testamento, e ele já traz isso aí. Em 1989, nós temos a tese aí do Stanley Porter, né? Que é exatamente um dos ícones hoje no mundo dessa discussão. Nós temos também, em 1990, a tese do Fenn, por exemplo. E aí nós temos aí essas instituições, esses sites, enfim, essas linguistas relacionadas a essas marcas aqui, se reuniram a partir de 1990, 1991, para ver essa questão do aspecto verbal, né? E realmente foi mudado o entendimento, né? Essa instituição, a última aqui, terminou mudando o entendimento concernente a essa parte aí da abordagem do verbo grego, né? Então, essas influências aqui, influências principais, elas tiveram a capacidade de modelar, mudar drasticamente a visão que se tinha do tempo grego, tá? E aí nós temos aqui, ainda continuando com o novo entendimento, nós temos os influenciados. Quais foram os influenciados? Nós temos o Madison aí, nós temos aí, que é um autor, que tem uma gramática aí também, de grego, né, a partir de 1996, também foi influenciado por essa nova abordagem. Rodney Deck, que é um gramático também, morreu agora em 2014, vítima de câncer, enfim. Mas ele testou exatamente a teoria de Stanley Porter ali no livro de Marcos, usando os elementos dêuticos ali, né, a Deixis, né, ou então Dix também é usado esse termo, e ele constatou exatamente aquilo que o Stanley Porter já colocava ali, tá? E verificou que a teoria dele era uma teoria plausível, né? Bom, as teorias do aspecto verbal, aumentou essas teorias do aspecto verbal, elas terminou que aumentaram, né, o interesse pelo estudo seria, terminei digitando tudo isso aqui, pelo estudo da linguística sistêmica por estudiosos como Stanley Porter, por exemplo, né? Aí nós temos aqui a linguística, é um campo que está em erupção com força torrencial no século XX. Olha aqui essa parte da linguística no século XX. Estranhamente, o poder desse dilúvio está somente agora começando a invadir os estudos do Novo Testamento. Carson, né, essa introdução aí, lá por 99, né, veja o que Carson faz, aquele lamento, né, que ele faz em relação a como os estudos da linguística chegaram tardiamente no estudo do Novo Testamento. Agora imagine como esses estudos chegaram aqui no Brasil, né? Se chegar o estudo da linguística, essas novas abordagens linguísticas, chegar no estudo do Novo Testamento demorou bastante, imagine a demora que está ocorrendo em chegar no Brasil, essas abordagens aí. Isso aqui é o Carlos falando, né? E aí nós temos definições de alguns autores, por exemplo, concernente ao aspecto verbal. Ó, os autores apresentados no início aqui do vídeo, eles definem aspecto verbal, comentam sobre, pode ser definido como a forma como o usuário do verbo subjetivamente vê a ação, ao invés de percebê-la como uma indicação objetiva de qualquer tipo ou tempo de ação. Não indica tipo nem tempo de ação, e também não é uma questão objetiva, né? Claro, o Wallace ele discute sobre essa questão em alguns aspectos em algumas questões do aspecto verbal, defendendo mais uma questão mais objetiva. Mas os autores, lembrando que o Daniel Wallace escreveu sua gramática em 1996, né, ou seja, no século XX, né, de lá para cá, ele não discutiu mais nada sobre isso. E esse estudo avançou bastante. Bom, então nós temos aqui essa abordagem, né, um ponto de destaque que é a questão da subjetividade, como o autor, como o usuário vê, enxerga aquela ação. É uma escolha subjetiva do autor. Esse é um das grandes definições aí concernente isso. Por exemplo, ele vai dizer que é uma categoria, é basicamente ele vai dizer que é uma categoria semântica sintética realizada nas formas dos tempos, composta de oposições significativas, em uma rede de tempo em sistema para gramaticalizar a escolha subjetiva do autor do conceito de um processo. Então, o conceito de um processo é um elemento importante aqui, e a escolha subjetiva do autor é um elemento importante dentro hoje do estudo do aspecto verbal. Talvez um dos grandes diferenciais essa definição aqui. Aí nós temos, por exemplo, Fenn envolve uma escolha pelo falante para mostrar a ocorrência escolhida, ao passo que a Action Start é mais objetivo. Aqui ele vai fazer um contraste entre o subjetivo, né, o subjetivo e o objetivo. Vai dizer que o
O Action Sat é mais objetivo, enquanto que o aspecto verbal é mais subjetivo. O próprio Wallace vai fazer essa discussão, ele vai puxar para o lado de que o aspecto, não necessariamente você tem essa ideia, como é colocado aqui pelo Fenwick. Lembrando que o Wallace ele segue quase que 100% Fenwick, mas também ele tem um pouquinho de, ele conseguiu ainda pegar um pouquinho de cada uma das teorias ali em algum ponto, né? Ele não conhece a discussão toda, mas ainda conseguiu pegar essa boa parte da discussão. Obrigado por ter chegado até aqui, espero que você tenha gostado. Eu não quis avançar um pouco mais sobre isso aqui, mas em outro vídeo eu vou estar avançando também em outros aspectos também comentados nessa discussão, né? Cada texto que você lê, cada livro, cada resumo que você faz, cada vídeo que você assiste, você vai melhorando a sua compreensão. Esse é um tema absurdamente difícil de entender, né? Então a gente vai olhando vários aspectos, vários olhares, enfim, vários autores para a gente entender o que está sendo colocado aqui. Tá? Mas essa é uma discussão bem legal, bem interessante, que é útil para quem estuda o grego do Novo Testamento. Espero que você tenha gostado. Comenta aí se você já conhecia essa discussão, né? Se quer indicar algum livro aí, alguma coisa, comenta aí, que eu agradeço bastante. Valeu, essa foi uma contribuição, essa contribuição de hoje. Valeu, fui.